O tema do nosso culto é olhe para a cruz de Jesus. Não é impressionante que algumas coisas, para a gente olhar, a gente tem que fechar os olhos? Olha que coisa impressionante. Há algumas coisas que para a gente olhar de novo, precisamos fechar os olhos. O convite do nosso culto era para que você olhasse de novo. E como você não pode voltar a mais de 2000 anos atrás para ver o Cristo crucificado, você pode fechar os olhos e imaginar a crucificação. Imaginar como estava Jesus naquele momento. Se você parar para pensar, é uma coisa tão absurda aquilo que os romanos faziam, que era pregar um homem, um ser humano, pregar um ser humano em troncos, de maneira que ele pudesse ali, pregado, sangrar até a morte. É uma morte tão cruel, é tão absurda, que às vezes fica no imaginário da gente, fica distante da gente. Não, pode deixar aí mesmo, obrigado, viu? Que fica no imaginário da gente, fica distante da gente, e a gente não consegue conceber que isso seja possível. Mas foi. Jesus não foi o único a ser crucificado, mas ele em si tem um significado em sua crucificação. Ele em si. Muitos foram crucificados pelos romanos naquela época. Eles queriam mostrar que tinham poder sobre as pessoas, tinham poder da vida e da morte, e tinham a crucificação como uma forma de fazer propaganda desse poder. As pessoas passavam e viam os criminosos crucificados, ou aqueles que eram contra o Império Romano. Então aquilo assustava, aquilo dava medo, aquilo dava pavor em quem visse aquele tipo de morte, que era uma morte lenta, era uma morte cruel. Mas a morte de Jesus tem um significado muito mais profundo, porque nós não estamos falando de nenhum criminoso. Eu queria então que você imaginasse Jesus na cruz. Vamos imaginar alguns aspectos de Jesus na cruz. O primeiro deles, Jesus está ali naquele momento envergonhado, ou envergonhando a família. A mãe de Jesus está ali ao pé da cruz. Que vergonha ver um filho morrer naquela situação. É uma morte que cabia aos piores bandidos, aos piores malfeitores. Que grande vergonha era morrer na cruz. Que grande vergonha para a família de Jesus. Jesus tinha irmãos, muitos irmãos. Nenhum deles estava ao pé da cruz. Jesus talvez tinha primos, com certeza tinha parentes, porque a região da Galileia, as famílias se intercalavam, de tão pequena que era a região, mas não tem nenhum familiar ali. Só Maria, só a mãe. Porque mãe você sabe como é, né? Mãe não abandona nunca o filho. É uma coisa impressionante. E a mãe de Jesus estava ao pé da cruz. O Jesus, que naquele instante era uma vergonha para a sua família, pela forma que estava morrendo. Você já envergonhou sua família? Em algum momento você causou constrangimento aos seus familiares? As pessoas descobriram alguma coisa que você fez, ouviram alguma coisa que você fez, e isso levou sua mãe, ou seu pai, seus tios, seus irmãos a ficarem extremamente constrangidos de serem parentes seus? Você já envergonhou sua família? Alguns de vocês aqui talvez digam: não, eu não envergonhei minha família, graças a Deus nunca envergonhei minha família. E se a sua família soubesse do que você faz quando eles não estão vendo? Se a sua família soubesse dos seus mais meticulosos segredos, se sua família soubesse o que você vê na internet, se isso ficasse claro para todos os seus familiares, se sua família soubesse quais são os seus pensamentos,
Se a sua família soubesse o que maquina a sua mente de vez em quando, se isso ficasse bem claro para todos os seus familiares, será que você se envergonharia? Em Jeremias capítulo 6, versículo 15, Jeremias falando sobre o povo diz: eles não se envergonham, eles fazem o que fazem e não sentem absolutamente nada por aquilo que estão fazendo. Jeremias falando sobre o povo não se envergonhar de seus pecados. E Jeremias conclui dizendo: eles não se envergonham porque eles pensam mesmo que é possível que o Deus Todo-Poderoso não conheça o que eles fazem. Talvez você nunca tenha envergonhado sua família de maneira clara, mas talvez se eles soubessem quem você é, você seria uma grande vergonha. Se eles soubessem realmente quem você é. Olhe para Jesus e veja a vergonha da cruz. Um segundo aspecto que a gente vê quando olha para Jesus é que ele, naquele instante, é a visão do fracasso. Jesus está nu, pregado em uma cruz, e a posição em que ele se encontra é a posição do fracassado. Alguém que não conseguiu aquilo que dizia, ou que pelo menos entendiam que ele iria conseguir. Jesus em muitos momentos falou sobre o reino de Deus. Então era muito comum que todos aqueles que ouviram pensaram: se ele está falando de um reino, então ele não é o emissário só desse reino, ele é o próprio rei desse reino. Agora, Jesus na cruz, o que significava isso? Um fracasso para um tal de reino que parece que não aconteceu ou não foi implantado. Ao invés de trono, Jesus estava numa cruz. A sua coroa não era de ouro ou de cristais, era de espinho. E não tinha um cetro na mão de Jesus, mas um prego rasgando seus pulsos. Não havia mais aquele hosana ao filho de Davi, ou seja, quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas ficaram balançando os ramos e gritando hosana ao filho de Davi. Não havia mais nenhuma celebração a ele, ninguém queria mais colocá-lo no alto, no colo, ou dizer que ele era o rei dos reis e senhor dos senhores. Não havia mais multidão aplaudindo, ou seja, Jesus estava numa situação de fracasso. Você já fracassou alguma vez? Você já esteve em situação de fracasso, onde as pessoas olhassem para você e dissessem: esse aí é um perdedor, um falido, alguém que não deu certo? Talvez alguns de vocês aqui nunca tiveram a possibilidade de serem chamados de fracassado, nunca tiveram a possibilidade de serem chacotados ou vistos de maneira a qual Jesus estava sendo visto. Fracasso total. Talvez você examine sua vida e diga: não, se há uma coisa que eu não sou, é um fracasso. Será? A Bíblia diz que todos nós fracassamos. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A lei diz assim: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não é isso? A lei de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei de Deus diz em Romanos 3:23: todos são culpados. Todos nós fracassamos. Não conseguimos cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, seguir a Deus como Ele gostaria que seguíssemos, obedecer os seus mandamentos. Nós fracassamos. Jesus então está na condição de fracasso, uma condição que nós deveríamos conhecer, porque uma vez que somos pecadores, somos um fracasso. Jesus está envergonhando a família, Jesus é um fracasso, e Jesus está sendo humilhado pelos seus acusadores. Durante toda a vida de Jesus, ele teve muitos embates com alguns acusadores, principalmente os religiosos.
Jesus tinha uma forma de apresentar o Pai, uma forma de apresentar a Deus, que feria completamente o conceito dos religiosos. A maneira com que eles queriam continuar se relacionando com Deus era completamente diferente da maneira que Jesus queria apresentar. Jesus apresentava um Deus que se aproximava de maneira misericordiosa e amorosa. Jesus apresentava um Deus que nós podíamos chamá-lo de Pai, e que tinha-nos como filhos, ou queria nos ter como filhos. Então a visão de Jesus, para a visão religiosa que criava toda uma hierarquia, criava todo um processo de quem poderia ou não chegar a Deus, de quem agradaria ou não agradaria a Deus, aliás, processo esse que ainda hoje perdura, porque muitos religiosos ainda amam colocar barreiras nesse relacionamento com Deus, barreira essa que o nosso Senhor Jesus Cristo tantas vezes quis romper. Então, durante muitos momentos, Jesus teve embates ferrenhos com religiosos. Se você lê as Escrituras, se você lê os Evangelhos, você vai ver que os grandes debates de Jesus nunca foi com os pecadores literais, aqueles que assumiam que eram pecadores, mas sempre foi com os religiosos, aqueles que assumiam uma postura de santidade, de conhecimento de Deus e de relação com Deus, a qual Jesus não aceitava. E nesses embates que Jesus teve com eles, na maioria deles Jesus saiu vencedor, até porque a sabedoria do Senhor era absolutamente superior a tudo que aqueles homens pudessem trazer contra ele. Mas temos um problema. Nesse instante, Jesus está na cruz. É onde todos os argumentos de Jesus parecem ter ido por água abaixo. Porque onde está o Pai para socorrê-lo? Onde está Deus? Todo mundo gosta de ganhar uma discussão. É impressionante, já prestaram atenção nisso? Todo mundo no debate quer ter razão, ninguém quer perder a razão. E quando se perde a razão, a pessoa fica arrasada, porque perdeu a voz, ou perdeu a última palavra. Jesus naquele instante está sendo humilhado por seus acusadores, que dizem a ele: se tu és mesmo filho de Deus, se tu és tudo aquilo que tu falou, que tu pregou e que discutiu com a gente, por que tu não desce da cruz? Você já foi humilhado, meu irmão? Você já foi vencido por aquilo que você defendia e dizia que era, e de repente a vida mostrou que você não era nada disso? Jesus naquele instante está naquela cruz como alguém que foi humilhado, como alguém que foi vencido. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram vencidos, quantos de vocês aqui se sentiram derrotados porque defendiam uma forma de viver ou uma forma de ser e de repente perceberam que ou a vida colocou vocês contra a parede e mostrou a vocês que não era bem assim. A gente se sente nesse instante humilhado. Olhe para a cruz de Jesus. Jesus está envergonhado. Amém? Olhe para a cruz de Jesus. Jesus está frustrado e humilhado. E Jesus está cheio de culpa. Você já se sentiu culpado por alguma coisa? Alguma coisa que você fez com alguém? Ou alguma coisa que você deveria fazer e não fez? Ou alguma coisa que você fez com você mesmo? E aí a culpa toma de conta da gente e segue as nossas vidas, a gente sentindo: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria fazer assim, eu não deveria ter procedido dessa forma, e a gente segue naquele pensamento que nos atormenta, nos maltrata. A culpa é um negócio que ou a gente resolve ou persegue-nos pela vida toda. Culpa é assim. Mas tem uma coisa interessante: não tem coisa pior do que ser culpado do que você não fez. É a coisa que mais atormenta o coração de qualquer ser humano, é jogarem sobre você a culpa sobre algo que você não fez. Isso você considera injusto, isso você considera cruel, e enfim, Jesus está na cruz como culpado, não por aquilo que ele fez, porque ele nada fez. Disse um dos criminosos que estava ao seu lado: este nada fez. E esse criminoso tinha razão. Jesus nada fez. A culpa que ele tomou sobre si foi a minha culpa, foi a sua culpa. Ele assumiu o lugar que não cabia a ele, mas a nós, diante de Deus.
E quando a gente fala de culpa diante de Deus, nós não estamos falando de culpa diante de pessoas. Porque quando a gente tem uma culpa em relação a alguém, muitas vezes quando essa pessoa sai da vida da gente, ou pela morte, ou porque ela passa a não se relacionar mais conosco, essa culpa ela meio que esmaece, até some. Afinal, nós não temos mais contato com a pessoa. Mas a culpa em relação a Deus é uma culpa que, se não for resolvida aqui, é eterna, porque Deus é eterno. E quando nós partirmos daqui, nos encontraremos com um Deus ao qual nossa culpa está diante dele de maneira eterna. Jesus assume então uma culpa que não é dele, para que nós não sejamos culpados diante de Deus eternamente. Olhe para a cruz de Jesus. A minha pergunta final é: você olhando para a cruz de Jesus, você consegue se ver naquela cruz? Você é uma pessoa que já foi envergonhada? Você é uma pessoa que já teve seus planos frustrados? Olhe para a cruz de Jesus. Você é uma pessoa que já foi humilhada? Você é alguém que se sente culpado? Culpado pelo que é, culpado pelo que fez, culpado pelo que faz, culpado quando olha para a lei de Deus, os mandamentos de Deus e diz: eu não passo nem perto da vontade dele. Você se sente culpado? Se você se sente e você olha para Jesus, a boa notícia é essa: ele morreu naquela cruz como envergonhado, frustrado, humilhado e culpado, para que você se visse nele, e ao se ver nele, cresce que a morte dele resolve sua vergonha, sua frustração, sua humilhação e sua culpa. E você é recebido por Deus pelo que Cristo fez, pelo que Cristo faz, pelo que Cristo ainda está fazendo. Não é por você, é pela ação dele, é pelo que ele fez. Jesus nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que não suportou a possibilidade de que nós pudéssemos morrer como nós somos. Porque ele sabia que se nós morrêssemos como somos, estaríamos condenados. Então ele morre para que nós não sejamos como somos, mas nos tornemos como ele é. Você entende isso? Você crê nisso? Se existe alguém de nós aqui nessa noite que ouviu essa mensagem e entendeu, eu convido você hoje a começar uma caminhada com Jesus. Convido você hoje a ir até Jesus e dizer: Senhor, eu sou alguém que compreende que preciso de Ti, da Tua vida em minha vida, para que eu viva conforme o Senhor deseja que eu viva. Há alguém com esse sentimento? Se há, aí onde você estiver, levante assim sua mão para eu orar por você. Há alguém? Se houver, levante assim a sua mão, nós vamos orar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque pela cruz do Calvário nos foi dada a condição de nós podermos, ó Deus, ter a vida que nunca teríamos possibilidade de ter sozinhos. Nós precisávamos do preço que o Senhor pagou, esse preço maravilhoso que nos deu a condição de termos a vida que só o Senhor poderia nos dar. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estávamos envergonhados por causa das nossas afrontas com o próximo e contra o Senhor Todo-Poderoso. Estávamos, ó Deus, frustrados com uma vida que não correspondia àquilo que nós imaginávamos. Fomos humilhados pelo pecado, estávamos carregados de culpa,
mas o Senhor tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas angústias e aflições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, porque o Senhor pisou nesta terra, nós fomos sarados. Bendito seja teu nome, engrandecido seja o teu nome. Que as pessoas que ouviram tua mensagem nesta noite possam, ó Deus, não apenas terem tido o prazer de ouvi-la, mas sejam incomodados pelo teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque esta noite foi muito especial para todos nós, que podemos refletir sobre o que significa a tua cruz para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não haveria razões para cantar, para louvar, se não fosse o Senhor. Não haveria razões para nós sorrirmos. Um sorriso que verdadeiramente valesse a pena se não fosse o Senhor. Obrigado, Senhor. Todos nós aqui te agradecemos e queremos viver uma vida de gratidão. Que assim seja para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.